Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, saudações fraternas. Hoje, terça-feira, estamos dando sequência nas nossas devocionais, iniciadas ontem com a devocional especial do Dia das Crianças, não é? E hoje nós retomamos aqui as nossas considerações, o nosso estudo na nossa série Depressão e Graça. Hoje o nosso tema vai ser doenças mentais e possessão demoníaca, algo muito importante que eu chamo a sua atenção para acompanhar aqui as nossas considerações com base na palavra do nosso Deus. Vamos cantar, irmãos? Há um hino do nosso inário que resume a obra de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus, através de Cristo, por meio do seu Espírito Santo, realiza na nossa vida. É o hino 113 do Inário Novo Cântico. Eu convido você a cantarmos juntos. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. E então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque, como cantamos agora, nós achamos a Jesus o nosso Salvador. Nós achamos, ó Deus, aquele que é o nosso único Redentor, o forte mediador entre tu mesmo e nós, tão pequenos, tão miseráveis pecadores. Nós, ó Deus, te louvamos por isso. É o Senhor quem nos liberta, é o Senhor quem abre os nossos olhos, é o Senhor quem nos conduz. Rogamos, ó Deus, a tua bênção para as nossas vidas. O Senhor conhece os nossos corações, conhece a realidade da vida de cada um daqueles que estão, ó Deus, aqui acompanhando esta devocional. Ó Deus, dispensa o teu favor. Abre, ó Deus, portas, se é a necessidade, uma porta de emprego, um trabalho. Derrama a bênção da saúde, ó Deus, se essa for a necessidade neste momento. Leva a paz às famílias, a harmonia do céu aos corações de marido e mulher, de pais e filhos, enfim. Dispensa, ó Deus, a tua graça, derrama a tua graça sobre nós. E agora, Deus, quando estaremos abrindo a tua palavra para meditar nela, também, ó Deus, igualmente, abra o nosso entendimento, nós te rogamos. Coloca a tua palavra, o teu ensino lá dentro, e que esse ensino
faça toda a diferença na nossa caminhada. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto que vai servir de base para a nossa meditação hoje e também na próxima, na próxima devocional que eu digo, é o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Está falando do endemoniado que foi liberto por Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 20, o texto sagrado que nos diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando Jesus viu ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Muito bem, irmãos, é um tema que tem dividido a opinião religiosa da opinião científica, é exatamente esse, o da existência ou não de possessão demoníaca. O diagnóstico dos transtornos mentais nos coloca diante desse questionamento, né? Pode uma doença mental ter origem espiritual, ter origem satânica? Ou seja, existem ou não existem casos de possessão demoníaca que se manifestam em transtornos mentais? Nós podemos dizer que há doenças que podem sim ser confundidas com sintomas de possessão, como é o caso da esquizofrenia, por exemplo. Mas nós podemos também dizer que há possessões que são tratadas como doenças. Portanto, há equívocos tanto por parte da religião como por parte da medicina. Nós respeitamos a opinião da ciência. Já falamos sobre isso nesta série de estudos, né? Mas diante do ensino bíblico, diante da experiência missionária da igreja em todas as épocas, nós não podemos contestar que haja possessões demoníacas ainda em nossos dias, não é? A ciência, nós não duvidamos dela, porque a vemos como uma expressão da sabedoria do próprio Deus, do Deus criador e sustentador de todas as coisas. No entanto, nós afirmamos, repito aqui, com base no ensino da Escritura e também
vendo a experiência de evangelização da igreja, já durante toda a história da igreja, nós afirmamos que a possessão demoníaca existe e ela é a causa de todos os transtornos mentais, físicos, emocionais na vida de uma pessoa que está ali aprisionada pelo diabo, na vida de uma pessoa possessa, endemoniada. Isso porque, irmãos, Satanás existe, não é? Nós não podemos vê-lo, mas Satanás é real. A sua ocupação, o que ele faz dioturnamente, é apenas e tão somente matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Satanás é descrito na Bíblia, na Escritura, como mentiroso, como enganador, como assassino. Satanás é alguém que procura atingir os seus objetivos destrutivos através de fraude, através do engano. Então, ignorá-lo é um enorme erro. E considerá-lo também em demasia, o outro extremo, também é um equívoco. Um dos filmes que eu achei mais impressionantes que assisti até hoje foi O Advogado do Diabo. Filme já antigo, né? Mas muito interessante. O filme conta a história de Kevin Lomax, um bem-sucedido advogado do interior da Flórida, que nunca havia perdido uma causa sequer. E o sucesso dele atraiu a atenção de um poderoso empresário de Nova York, John Milton, que foi até interpretado por Al Pacino, né? E John Milton o convidou para trabalhar em sua empresa com um alto salário, com inúmeras regalias. O fascínio da riqueza e dos bens materiais, contudo, não produziu a felicidade da família do advogado, né? A sua esposa, Mary Ann, oprimida por forças e visões demoníacas, é levada ao suicídio. O próprio Lomax descobre, então, que Milton, que havia contratado, né, ele, era o seu próprio pai. E sua mãe havia sido seduzida por ele durante um congresso evangélico em Nova York. E aí, no fim de toda a trama, John Milton quer que Lomax possua a sua filha para que o anticristo seja gerado. E desesperado, Lomax se mata com um tiro na cabeça. Cenas fortes, um roteiro trágico, não é? Mas é um filme que traz um retrato da nossa sociedade sem Deus, traz um retrato da influência espiritual do diabo naqueles que não têm a Deus como o Senhor de suas vidas. O filme mostra como o diabo usa a vaidade, usa a avareza para destruir pessoas, né? Para destruir famílias inteiras. Satanás, com sutileza, com sedução, ele explora o orgulho humano. Aliás, a frase que mais se destaca no filme, que é sempre usada pelo diabo, é: a vaidade é o meu pecado preferido. Então, irmãos, esse assunto não pode ser visto apenas como uma ficção. Eu citei aqui um filme, é uma ficção ali, mas, repito, que representa muito da ação real e atual do diabo, né? Não é apenas uma peça cinematográfica, de forma alguma. É algo real. O diabo afeta negativamente a vida das pessoas ainda hoje. E é aqui que a gente chega no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, que lemos há pouco, porque nós queremos usar o exemplo bíblico desse endemoniado, desse homem possesso que foi liberto por Jesus, para, a partir desse ensino bíblico, né, usando-o como referência, como um estudo de caso, falarmos a respeito da relação que existe entre doenças mentais e possessão demoníaca. Hoje nós vamos dar o primeiro passo nesse estudo, falando, à luz desse texto bíblico, o que é possessão demoníaca. Creio que precisamos partir daí, né? Qual que era o contexto ali do texto lido? Jesus desembarca com os seus discípulos após enfrentar uma tempestade. E ele sai então do mar agitado para se encontrar com um homem tremendamente agitado também, né? Os versos 1 e 2 mostram isso. Dizem assim: entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo.
Irmãos, o homem estava endemoniado, ou seja, estava possuído por um espírito imundo. Imundo aqui tem o sentido de moralmente impuro, ou seja, era um espírito maligno mesmo. Possessão demoníaca, portanto, é quando um ou mais demônios entram numa pessoa e passam, então, a partir de então, a controlar o seu corpo, a sua vontade, a sua mente, as suas emoções, né? Toda a pessoa. A Bíblia registra que pessoas de ambos os sexos, em qualquer idade, podem ficar possessas, podem estar endemoniadas. E a Bíblia registra alguns casos como esse, né? Fala do exemplo da filha da mulher Cirofenícia, está registrado em Marcos capítulo 7. Fala do jovem possesso, Marcos capítulo 9. Fala de uma jovem adivinhadora, Atos capítulo 16. Fala até do próprio Judas, não é? Um adulto que frequentava, que fazia parte do colégio apostólico, né? Frequentava a igreja, vamos dizer assim, mas ainda não era convertido. Isso está registrado em Lucas capítulo 22. As pessoas que se envolvem com adivinhos, com feiticeiros, com necromantes, pessoas que tentam consultar os mortos, essas pessoas estão mais expostas a essa ordem de coisas, mais expostas à possessão demoníaca. Eu não sei se você já reparou, mas é por isso justamente que tais práticas são abominadas e proibidas por Deus, né? Nós lemos em Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9, o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás, é Deus falando, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Repito, Deuteronômio 18, do verso 9 ao verso 14. Então, há possessão demoníaca hoje, irmãos? Claro que sim, há. Não existe nenhuma base bíblica para negarmos isso, para negarmos a ação atual de Satanás nesse sentido, né? Infelizmente, o diabo continua agindo de forma destrutiva na sociedade. É verdade que o seu fim já está determinado por Deus, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, fala que o diabo, que é o sedutor daqueles que não têm Deus, ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta, e vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. O fim do diabo já está determinado pelo nosso Deus. Mas, até lá, o diabo vai continuar agindo. Ele está sob o controle de Deus, né? Uma boa representação são aqueles ferros que se colocavam no chão, nos quais a corrente era colocada ali, uma corrente presa na coleira do cachorro, né? Então, limitando assim o alcance daquele cão, né? Daquele animal. Então ele ia até certo ponto, podia ser até um cachorro muito feroz, né? Bravo mesmo, um cão bravo, mas ele ia até certo ponto, mas dali ele não passava. É uma boa representação do que acontece com o diabo, né? Ele não age fora do controle do nosso Deus. O diabo não é Deus, o diabo é criatura, mas ele tem uma esfera de ação, né? Então, ainda que sob o controle de Deus, ainda que a sua derrota já tenha sido definitivamente concretizada ali na cruz de Cristo e através da ressurreição de Cristo, ele ainda vai continuar agindo até o dia final, o dia do Senhor, o dia da consumação de todas as coisas. O diabo está presente e ativo no mundo hoje. Não duvide disso. Está presente na vida de muitas pessoas. E muitas são controladas, são possessas por ele, são pessoas endemoniadas. Agora, irmãos, um cristão, alguém que já
teve os olhos abertos para entender o Evangelho, entender o que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Um crente em Cristo pode ficar endemoniado? A resposta é não, um sonoro não. O verdadeiro cristão foi selado pelo Espírito Santo no ato da sua conversão, Efésios capítulo 1. O verdadeiro cristão é propriedade exclusiva de Cristo, é templo do Espírito Santo. Quem nasceu de Deus não pode ser possuído pelo maligno, diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5. O diabo persegue a igreja, irmãos, isso é verdade, e ele é fonte de tentação para o cristão. Realmente, isso é verdade, mas toda a sua ação é externa. O diabo anda em derredor do cristão, tal como um leão atrás da sua presa, pronto para devorar. 1 Pedro capítulo 5. Ele busca uma oportunidade para prejudicar o crente em Cristo, aquele que crê em Deus, espiritualmente falando. Mas, e aqui é algo que nós devemos saudar com uma profunda alegria, não é? No entanto, o diabo pode ser resistido. O diabo pode ser vencido por meio da oração e da leitura bíblica, numa vida de submissão a Deus. E eu quero terminar até a minha fala de hoje citando esse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 7, não é? Estudamos há poucas semanas atrás o livro de Tiago na escola dominical, a carta de Tiago, e Tiago 4,7 diz exatamente assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa conclusão, ainda que nós temos muito para ver sobre esse tema ainda, é que realmente o diabo pode se apossar da vida de uma pessoa que não tem Deus no centro da sua vida, que não tem o temor do Senhor, uma pessoa que não tem um compromisso com Cristo, que não tem, que ainda não é a habitação do Espírito Santo de Deus. O diabo pode sim se apossar, a pessoa passa então a ficar endemoniada e transtornos mentais podem surgir como fruto dessa ação satânica. No entanto, se você está em plena comunhão com Deus, se você já dedicou a sua vida a Deus, creia no que Tiago escreveu, debaixo da ação, não é? Da inspiração do Espírito Santo do nosso Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Vamos agora orar com os nossos queridos, como sempre temos feito, rogando a bênção do Senhor sobre nós, sobre aqueles a quem amamos, pedindo que Deus esteja conosco e nos ajude a ultrapassar o dia mau. Vamos orar? Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu digo, até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.